Oi, pessoal. Bem-vindos. Quando a gente pensa em Atos capítulo 2, o que vem à mente? A descida do Espírito, as línguas de fogo, o nascimento da igreja, né? É uma cena que a gente imagina como algo, assim, grandioso, espetacular. Mas e se o verdadeiro milagre não estivesse no espetáculo, mas sim no propósito por trás de tudo? Hoje, a gente vai explorar umas verdades surpreendentes que ficam meio escondidas nessa história tão fundamental. Tudo começa com essa promessa. E olha só que interessante o detalhe. Não é uma promessa de uma experiência pessoal e pronto, mas de poder para serem testemunhas. Esse pequeno detalhe é o ponto de partida que muda tudo o que está para acontecer, sabe? Ele já define o tom. A coisa toda é sobre missão, não sobre misticismo. Então, o nosso caminho hoje vai seguir esses 5 pontos. A gente vai entender o cenário, depois descobrir 3 verdades que desafiam o jeito que a gente costuma pensar nesse evento e, no final, ver como tudo isso se encaixa na nossa vida. Vamos lá! Para a gente entender o tamanho do que aconteceu, primeiro a gente precisa visualizar o palco. O derramamento do Espírito não aconteceu do nada num vácuo. Foi um evento, olha, com o timing perfeito de Deus. O lugar era Jerusalém, o coração espiritual de Israel. Mas vamos tentar imaginar a cena. A cidade estava fervendo, lotada de peregrinos do mundo todo conhecido na época. Deus não escolheu uma plateia local, não. Ele preparou uma audiência internacional para a mensagem que estava vindo. O momento também foi crucial. Era a festa de Pentecostes. Então os discípulos não estavam ali reunidos por acaso, esperando alguma coisa acontecer. Eles estavam celebrando uma festa sagrada, um tempo de muita expectativa espiritual. A chegada do Espírito bem nesse dia não foi coincidência, foi o cumprimento de uma promessa. E por fim, as pessoas, os discípulos. A atitude deles é a chave de tudo. Não tinha um plano de marketing, sabe? Nenhuma estratégia de crescimento. Eles estavam simplesmente reunidos em obediência, esperando por algo que eles mesmos não podiam fabricar. A iniciativa era toda, inteiramente, de Deus. E aqui a gente chega na nossa primeira grande verdade, que muitas vezes passa batido. O foco geralmente fica nos sinais, no espetáculo, mas o propósito por trás disso tudo é muito mais profundo e, na verdade, desafia o nosso jeito de pensar sobre a experiência espiritual. A pergunta que a gente precisa se fazer é essa. O propósito daquele som de vento, das línguas de fogo, era só para criar um show místico, um espetáculo? A resposta fica bem clara neste contraste aqui. De um lado, a percepção comum, um evento místico, talvez um êxtase particular. Mas do outro lado, o que o texto revela de verdade, um evento totalmente missionário. As línguas não eram sons estranhos e confusos, eram idiomas, que dava para entender, para cada nação que estava ali. O objetivo não era causar estranheza, mas sim uma comunicação super clara do Evangelho. Então o ponto central é este: viver cheio do Espírito não é sobre se tornar uma pessoa esquisita para o mundo, mas sobre tornar Cristo compreensível para o mundo. É sobre ter uma coerência radical entre o que se fala e o que se vive. É sobre ser uma testemunha clara, não uma curiosidade. Vamos em frente, porque depois do milagre veio a mensagem. E a natureza dessa primeira pregação cristã revela nossa segunda verdade, e essa é bem desafiadora para os nossos dias. Pensa bem, com aquela multidão toda reunida, impressionada, a lógica do marketing diria para usar uma mensagem agradável, motivacional, certo? Para atrair todo mundo. Mas foi isso que Pedro fez? Longe disso, Pedro, cheio do Espírito, se levanta e entrega uma mensagem que é como um bisturi. Olha só essa frase. A este Jesus que vós crucificastes. É uma acusação direta, pessoal. A pregação que nasce do Espírito não passa a mão na cabeça. Ela expõe o problema para poder então oferecer a solução. Ela confronta antes de confortar. Isso ensina uma coisa muito poderosa. Maturidade na fé não é fugir do arrependimento. Pelo contrário, ela cresce justamente quando se abraça a verdade sobre as próprias falhas e a necessidade de um Salvador. E isso vale para tudo. Projeto que se lida com conflitos em família, com decisões éticas no trabalho, com qualquer coisa que tira a gente da zona de conforto. Isso nos leva para a terceira e talvez a mais ignorada verdade de Atos 2. Qual foi a evidência final, a prova duradoura de que o Espírito realmente tinha chegado? O que sobrou depois que o som do vento passou e as línguas de fogo sumiram? A gente tem uma tendência de pensar em avivamento como uma coleção de experiências individuais, sabe? Arrepios, emoções fortes. Mas será que é a evidência que a Bíblia dá para por aí? A resposta está bem aqui nesse slide. O foco comum geralmente está na experiência de cada um, nos sentimentos que, convenhamos, vêm e vão. Mas a evidência sólida do texto é uma comunidade transformada.
O Espírito não cria só indivíduos emocionados. Ele forma um corpo, uma família, que divide a vida, o pão, os bens, de forma sacrificial. A lição aqui é radical. A comunhão, a vida em comunidade, não é uma atividade opcional da igreja. Ela é a evidência de que o Espírito está agindo. Aquele individualismo espiritual, a ideia de só eu e Jesus, morre aqui. O crescimento de verdade acontece em comunidade, aprendendo a servir, a ser servido e a se firmar junto com os outros na doutrina e na vida real. Certo. Então, como é que a gente pega esses princípios gigantescos lá da Jerusalém do primeiro século e traz para o nosso dia a dia? Vamos deixar tudo isso bem prático. Os passos de obediência são bem claros. Não se trata de um ativismo religioso maluco, mas de cultivar raízes profundas. Primeiro, dedicar tempo de verdade para a oração e para a palavra. Segundo, testemunhar de Cristo sim, mas com verdade e humildade. E terceiro, viver uma fé que transborda do domingo para a segunda-feira, para o nosso cotidiano. E esse quadro aqui ajuda a gente a fazer um diagnóstico da nossa própria caminhada. É muito fácil cair no erro do ativismo sem oração, mas a atitude que fortalece é uma fé enraizada na palavra. Ou então confundir as nossas emoções com a direção de Deus, quando na verdade precisamos de decisões guiadas pelo Espírito. E pior ainda, espiritualizar a irresponsabilidade, quando o chamado é para ter um caráter moldado pela verdade. E assim a gente percebe que a história de Atos 2 não é só um registro do passado, é um convite e um desafio para o nosso presente. E nos deixa com essa pergunta, que é bem penetrante. Se foi isso que o Espírito começou a construir lá atrás, uma igreja missionária, corajosa, unida, a questão que ecoa para cada um de nós é: o que o Espírito está construindo através da gente hoje?